Indicação geográfica. Workshop Mostra de Produtos Típicos reúne Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul num grande evento técnico e gastronômico. Cultivo de palmeira real. Agricultor mostra como fazer o manejo da lavoura e os cuidados desde a produção das mudas até o corte da planta. E ainda colorida, nutritiva e versátil. A capuchinha é destaque entre as punks, as plantas alimentícias não convencionais. Olá, sejam bem-vindos! Está no ar o SC Agricultura, o programa de TV nacional da EPAGRE. Santa Catarina possui condições climáticas e solo fértil para investir em uma cultura promissora. Veja agora como plantar e colher palmeiras para a produção de palmito. E olha, nessa cadeia produtiva o nosso estado se destaca no Brasil com um produto altamente valorizado. É hora de visitar um dos primeiros cultivos de palmeiras de Santa Catarina e conhecer um pouco o manejo da plantação. Então aqui a gente, como eu vou mostrar para vocês lá na frente, como é o processo lá na lavoura, né? A planta nesse porte ele está pronto para ir a campo, né? Aqui a gente trabalha com o método de tubetes, né? É uma maneira mais prática, mais rápida, né? E não gera lixo e é reaproveitado a embalagem, né? Então a gente pega a parte de terra adubada, pega uma terra pré-adubada, fizemos a semeadura e fizemos a cobertura com serragem, justamente porque a serragem ela mantém uma umidade e não permite que venha capim. Então a planta ela fica úmida e justamente ela também segura a parte de adubação, porque a gente também aduba ela com a parte líquida, no caso, né? Estamos com esse trabalho de adubação líquida. Aí de lá, no tempo certo, ela vem ao campo, vem nessa forma aqui, já para não haver o estressamento das mudas, né? É tirado dessa forma assim, que nem o irmão está fazendo. E ela, dessa forma assim, ela vai para o campo, ela vai para a sua cova definitiva, né? Ela tem de 2 até 3 plantas, né? Podendo assim a gente fazer mais de um corte por vez no mesmo espaço. Lembrando também que isso aqui são mudas de palmeira real, né? Então a gente seleciona as nossas sementes, busca sempre a melhor qualidade junto com o pessoal da EPAGRE, trocando informações, buscando melhores recursos, para uma melhor produtividade na hora da colheita. Essas mudas aqui, por exemplo, elas têm agora 1 ano, né? Elas foram plantadas há 12 meses atrás. Elas vêm para o plantio, onde já se passou praticamente 3 vezes no mesmo espaço para a retirada da palmeira para o consumo, né? Onde ela vai para as agroindústrias. Vou fazer uma demonstração agora, como é que é feito o corte dela, e como é que a gente trabalha aqui, e como é que a gente exige também dos cortadores para o cuidado com as pequenas plantas, né? Está aqui, está pronta a palmeira real para o consumo. E qual foi o cuidado que você teve aí? O cuidado aqui que eu tive foi com as plantas pequenas, aproveitando as folhas para a cobertura de solo, para evitar a proliferação de ervas daninhas e também para ajudar na questão de adubação orgânica, né? É simplesmente fabuloso, porque se trata de uma cultura
que na verdade ela tem a pupunha, por exemplo, é perene, a real ela é cortada de período em período, mas é replantada. E nesse ambiente que nós estamos, você percebe muitos guapuruvus, daqui um pouquinho eles vão estar todos floridos, percebe outras espécies consorciadas, nativas, né? Enfim, é uma propriedade que tem todo um manejo do ponto de vista ecológico, ambiental, social, né? Social. Nós temos aí essa presença, né? E especialmente o nosso consumidor, que aprecia um bom palmito de qualidade. Agora estão até pegando as artes para fazer um bom churrasco na churrasqueira, né? E, enfim, é uma cultura que veio realmente para ficar, e para Santa Catarina, para nós, o palmito Catarina é um palmito diferenciado. Quando nas outras praças o pessoal sempre pergunta pelo palmito Catarina. No próximo bloco, o evento técnico e gastronômico reúne Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul para falar sobre indicação geográfica. E ainda hoje tem punks, as plantas alimentícias não convencionais, destacando a capuchinha. Fique com a gente e já voltamos. No fim de novembro, aconteceu em Florianópolis mais uma edição de um evento que se tornou tradicional. Uma ocasião muito aguardada por quem se interessa pelas IGs. Estamos falando do 10º Workshop Catarinense de Indicação Geográfica e 9ª Mostra de Produtos Tradicionais. O encontro reuniu representantes de IGs, produtores, pesquisadores e instituições públicas e privadas dos 3 estados do sul do Brasil. Então, nesse evento aqui, o objetivo nosso são vários, mas um deles, né, que é a parte técnica, né, de mostrar como é que é, o que é indicação geográfica, como é que se faz o desenvolvimento dela para as pessoas entender o que significa e como ela pode ser uma ferramenta de desenvolvimento territorial sustentável. Do outro modo, a gente fez a mostra justamente para trazer os pessoal que tem potencial, né, a Epagre faz esse levantamento no estado dos produtos que tem potencial, traz eles aqui, porque é uma maneira da gente reconhecer, chegar no consumidor, porque toda a indicação é o reconhecimento do consumidor. Então já começa o processo de construção do produtor, aprender a apresentar o seu produto, a história por trás do seu produto agroalimentar, do seu artesanato ou do seu serviço. Busca trazer primeiro valorização para os produtos que já têm indicação geográfica e conhecimento, troca de conhecimento entre os técnicos, entre as instituições e os próprios produtores sobre o tema. A indicação geográfica é um direito de excluir terceiros. Quando o INPI, que é uma autarquia federal, reconhece uma indicação geográfica, ela está dizendo que ninguém no Brasil inteiro poderá utilizar novamente aquele nome para associado àquele produto, àquele serviço, sabe? Dando um privilégio muito grande a esses produtores, mas um privilégio que decorre do reconhecimento de anos de trabalho, anos de história, anos de tradição de uma cadeia produtiva que conseguiu acumular um reconhecimento da sociedade. Não é simples reconhecer uma IG, porque a gente vai estar mexendo no cotidiano de muitas pessoas. Nós, no NPI, a gente precisamos fazer um exame bastante criterioso para que, de fato, as nossas indicações geográficas sejam sólidas, sejam sustentáveis, que elas não sejam apenas um reflexo de um momento da cadeia produtiva. Além disso, é um evento acadêmico, é a oportunidade que os alunos e professores têm de mostrar a sua pesquisa. São pouquíssimos os eventos que tem na área acadêmica de você poder ter a oportunidade de publicar, né, o seu trabalho e mostrar para a sociedade o que você está construindo. O impacto que a gente teve como produtor, né, no número de venda, né, e agregou valor também. A gente aumentou 30%, 40%
a venda desse mel, tá? E ainda com o apoio da EPAGRE, UFSC, Senar, Sebrae, a gente envolveu esse trabalho, uma pesquisa, a gente podendo hoje garantir, né, para o cliente que está levando um produto de alta qualidade, analisado, um produto único da nossa região, né, onde nós temos a quantidade grande de Baracatingás que produzimos esse mel nos anos pares, né, e pelos tantos fatores que tem nesse mel em termos de propriedades, né, 10 vezes mais minerais, é um mel anti-inflamatório, antioxidante, então é um mel completo, né, e também é uma facilidade dele também, como é baixo em frutose e glicose, ele também não cristaliza, porque é uma praticidade até para você passar num pão no dia a dia, né? Então, a gente veio aqui hoje, eu particularmente, viajei 900 quilômetros para chegar até aqui. A gente são do Paraná, norte pioneiro do Paraná. Eu sou produtora na região de Tomazina e tem a minha colega que está aqui representando outra marca, que é da cidade de Pinhalão, cidade vizinha. A gente veio aqui para apresentar os nossos cafés especiais lá da região, produtos com indicação geográfica. Principalmente eu que sou produtora, já estou vendendo meu produto KG, o pessoal procura muito porque ele compra o produto sem medo. Quando ele vê o selo, fala, opa, esse tem rastreabilidade, então pode comprar sem medo que é um produto garantido. Então eu tenho aumentado muito a venda depois que eu comecei a usar o selo da IG. E aqui eu encontrei no mesmo espaço vários fornecedores para a minha empresa. E isso, assim, está me chamando muita atenção. Eu fiz uma degustação de queijo em vários estandes e cada um melhor do que o outro. Bastante contato e vou falar para vocês que está valendo a pena. Vamos conhecer a nossa regionalidade, vamos entender, né, o que o produtor está produzindo aqui em Santa Catarina, porque é muito rico e muito vasto. Seria até um pecado eu falar de um só. Eu falei dos queijos, mas a gente tem mel, tem vinho, tem cachaça, tem uva, tem suco de uva. E nessa edição a gente fez a integração com os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No total, são 45 indicações geográficas. Aqui presentes no evento estão 21 indicações geográficas. Mas é a oportunidade da gente trocar a experiência. O Paraná é o estado que mais tem indicações geográficas do país, são 21. Nós estamos 10 e o Rio Grande do Sul 14. E o Rio Grande do Sul, das 14, metade são de vinhos. Mas é a oportunidade da gente conseguir trocar a experiência, conhecer como é que eles chegaram lá, o que eles fazem após a indicação geográfica, como é que eles mantêm essa chama viva com os produtores, né? Como é que faz essas trocas de experiência, como é que é a dinâmica, quais são as feiras, quais são os eventos que eles estão fazendo. Então vai ser uma grande oportunidade que a gente tem de conhecer os outros trabalhos, integrarmos, né, juntos e ver o que a gente pode fazer em conjunto para frente. Quando a gente olha, por exemplo, europeu, indicações geográficas centenárias, e enquanto o nosso modelo é tão jovem, mas a gente tem tanto potencial que se a gente trabalhar bem com o esforço tanto dos produtores, quanto do poder público, quanto das empresas de pesquisa agropecuária, quanto do NPI, quanto do Ministério da Agricultura, seremos capazes de ter indicações geográficas que também vão durar 100, 200 anos. A seguir, você vai descobrir os inúmeros benefícios da capuchinha, a punk, que é uma ótima opção para deixar a sua mesa mais colorida e nutritiva. Os detalhes depois do intervalo, não saia daí. Hoje vamos conhecer uma planta que é tão bonita quanto saborosa. E olha, muita gente nem imagina que ela é comestível. A capuchinha, uma punk cheia de cores vibrantes, ganhou espaço na culinária e conquista cada vez mais admiradores. Hora de descobrir quais são os benefícios da capuchinha e por que cultivá-la em quintais ou jardins é uma ótima opção para deixar a sua mesa mais colorida, saborosa e nutritiva.
Oi pessoal, eu sou Cristina, sou extensionista social aqui do Escritório Municipal de Florianópolis, nutricionista, e estamos aqui na nossa horta de plantas alimentícias não convencionais, onde desenvolvemos alguns estudos e muitas oficinas e cursos para agricultores, para profissionais de saúde e diversas pessoas que têm interesse em diversificar a produção e a alimentação através das PANC. Estamos hoje aqui com o Nuno Madeira, nosso parceiro de trabalho aqui da Embrapa, né, e está aqui com a gente realizando várias atividades, aumentando a diversidade de espécies que temos aqui, né, Nuno? Verdade, verdade. E essa parceria é fundamental, o trabalho fantástico é feito aqui pela EPAGRE, e a gente com um olhar aí mais de nível nacional, a gente percebe a importância desse trabalho tão cidadão, como eu sempre digo, né? Que envolve desde a horticultura, nutrição, culinária e gastronomia. É um exercício de cidadania, né? E que para diversas carreiras, né? E aqui a gente vê a diversidade muito grande, o que a gente fez foi poder contribuir com essa ampliação dessa diversidade, trazer os olhares também de experiências de outros estados, aprender com as experiências que ocorreram aqui também, né, que se iniciaram aqui, há décadas de estudos e de iniciativas fantásticas. É um prazer estar aqui no horto aqui da EPAGRE e fazer parte desse trabalho. Então aqui no Centro de Treinamento da EPAGRE de Florianópolis estamos com cerca de 80 espécies de PANC e uma delas é a capuchinha. A capuchinha já é bastante conhecida o consumo da flor da capuchinha na alimentação, né? E é uma flor deliciosa, com uma qualidade nutricional muito boa, ela é muito rica em carotenoides, vai variando um pouco conforme as cores, e principalmente a luteína, que é bem importante para a saúde dos nossos olhos, né? Então a gente consumir capuchinha vai trazendo doses homeopáticas de luteína, que contribui principalmente para a saúde dos olhos, mas de uma forma geral ela é uma planta gostosa e nutritiva. E é importante também, né, o que eu gostaria de falar também é que não é só a flor que é comestível, é a planta toda. Então as folhas são super saborosas também, o caule delas também, a semente, na verdade o fruto da capuchinha, né, com o fruto dela é feita uma conserva que se chama de alcaparras de capuchinha, que fica muito gostosa. E dentro do fruto tem umas sementinhas que parece uma pimenta do reino e também pode ser utilizada para temperar os alimentos. Então vale a pena consumir a capuchinha como um todo, né? Quanto mais cores diferentes, mais nutrientes diferentes, e todas as partes da planta podem ser consumidas cruas. Só o fruto que fica mais gostoso aí na conserva. Bom, e a capuchinha que está aqui à nossa frente, ela é uma planta que não é exatamente nativa do Brasil, ela é nativa da América do Sul e América Central, indo aí das regiões altas e mais de clima ameno do México até o Chile, mais ou menos. A gente observa em algumas regiões de clima mais ameno, talvez o intercâmbio entre comunidades indígenas, né? Tinha o caminho do Piabiru, que ligava os Andes até Santa Catarina, Paraná, São Paulo, etc. Então esse intercâmbio ocorria. E é uma planta que é muito ornamental, alimentícia, como já foi comentado, né, todas as partes alimentícias, e que tem um paladar assim com uma picância muito característica, né, um paladar assim que nos faz lembrar assim o rabanete, né, aquele ardido, não exatamente de pimenta, muitas vezes da folha, das flores, mas do rabanete, da mostarda, aquele ardido das brássicas, né? E é muito usado também o caule, como foi falado, as folhas, em pratos que tenham caldo, em substituição, por exemplo, a pratos tradicionais, sopas com agriões, rabada com agrião, costela com agrião, que é muito tradicional em algumas regiões do Brasil. E às vezes é difícil produzir agrião. Para ter uma ideia, agrião precisa irrigar em dias de sol quente 4, 5, 6 vezes. E a capuchinha é muito mais resiliente, né, nessa característica das hortaliças PANC, que são muito mais adaptadas, muito menos exigentes em fertilidade e muito mais resilientes. Então, a gente tem essa alternativa de um paisagismo produtivo com a capuchinha colorindo o jardim e sendo comida, todas as partes dela servindo aí de comida e saúde para a comunidade. Então aqui nós temos um canteiro com diversas colorações de capuchinha, né?
ela fica bem aqui, ela é uma planta de clima ameno, então ela fica muito bem aqui a pleno sol durante o ano todo, mas agora que está ficando muito quente, a gente precisa colocar um sombrite para melhorar essa temperatura aqui para ela, né, Nuno? Ou consorciar com plantas de arquitetura mais ereta, por exemplo, que façam uma meia sombra, um microclima, vamos dizer, um pouco mais propício para uma espécie que é mais adaptada ao clima ameno. E aqui a gente pode perceber uma diversidade muito grande de cores, né? A gente tem desde um vermelho pulsante ali, bem intenso, né, até o amarelo claro, laranja, já ocorrem às vezes inclusive cruzamentos e já vem meio que mesclada, porque a semente cai ao solo e ela germina espontaneamente depois, aqui tendo esse microclima para germinar, ela germina novamente e já vem às vezes até alguns cruzamentos. E numa pesquisa que a gente realizou, você comentou já da luteína, a gente percebeu teores de luteína diferentes conforme as cores, e a amarela sendo mais intenso. Então, mas no jardim é interessante ter, todas elas muito altas, mas uma tendência maior do amarelo. Mas no jardim é interessante ter um quintal todo colorido, como a gente observa aqui. Assim como no prato, né? Elas ficam lindas, enfeitando os pratos com as diversas cores, com as composições, né? Como essas que mesclam as cores também. Fica bem interessante, são muito saborosos. Vou comer uma. Eu também. Fomos na laranja. E também é interessante que eu acho quando eu preparo... Esse caule aqui, ó. O caulezinho também da flor e aqui o pecíolo da folha, é que a folha é bem como um agrião, vamos dizer, para salada ou em caldos, mas o caulezinho ali no caldo, esse pecíolo no caldo fica muito interessante, reproduzindo muito aquele paladar do agrião em pratos com caldo. Ó, e aqui um exemplo... perfeito, aí já tem. Do fruto, né? Ó, aqui é o fruto. Que é onde está a maior picância, né? Então o mais ardido de tudo aqui é o fruto, que às vezes chega a tirar lágrimas assim quando ele está bem intenso. Por isso que assim cru, né? Ele não é tão saboroso, até pode comer, enfim, mas a conserva ali como alcaparras fica muito suave. Fica a dica então para agregar, né, mais um ingrediente ao seu prato e, né, no jardim também colorir mais a horta e deixar a horta mais bonita. E essa edição do SC Agricultura está terminando, mas os nossos vídeos estão no canal youtube.com/epagretv. Para mais conteúdo do nosso agro, acompanhe as contas oficiais da Epagre. Muito obrigado pela companhia de sempre e até semana que vem. Tchau!